agora o Conversando no Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 56, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, itens 1 ao 5. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavire, agradecemos a presença da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, então, e vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele a permissão para a gente abrir essa mesa de estudo, que possa nos dar esclarecimento. Convidamos Jesus para sentar-se à mesa conosco como convidado de honra, e com Ele toda a espiritualidade, que são os trabalhadores de Jesus, que estão aqui também para nos intuir, nos orientar, e que as nossas palavras possam trazer esclarecimento para mim, para vocês, para quem nos ouvir, para todos nós, que todas as pessoas que puder ouvir, que possa receber um pouco de conhecimento e a gente também aprender uns com os outros. E agradecemos já antecipadamente por isso e que assim seja, que Deus nos oriente, que assim seja. Que assim seja. Quem são os últimos e os primeiros? Então, o estudo da semana se refere, essa pergunta principalmente, à parábola da vinha, né? Os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora. E todos nós somos convidados a trabalhar no reino de Deus, porque a parábola fala que um senhor convidou trabalhadores numa determinada hora para ir lá trabalhar na vinha dele, depois passou um tempo, ele convidou mais outros, e depois mais outros, e todos receberam o mesmo valor no final do dia, mesmo trabalhando menos horas do que aqueles que começaram no início do dia. Só resumindo, para contextualizar. Mas Deus nos convida, a trabalhar sempre, independente do momento em que nós estamos, nós seremos recompensados. Deus nos chama para o trabalho edificante, para a prática do bem, mas nem sempre respondemos com prontidão e com boa vontade às tarefas que nos são confiadas. Até porque é difícil, né? Nossa meta é a evolução espiritual, pelo menos deve ser. E enquanto alguns estão sempre dispostos a alcançá-la, outros postergam e demoram demais para despertar para o seu trabalho de purificação espiritual. E mesmo aqueles que levam mais tempo, ainda assim são agraciados na mesma intensidade. Ou seja, desfrutam igualmente dos benefícios da plenitude do espírito como os primeiros que atingiram o grau de adiantamento superior. Isso quer dizer que o trabalhador da última hora é tão merecedor quanto aqueles que o antecederam, e a misericórdia divina. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos serão os primeiros a entrar no reino dos céus, porque suportaram todas as provações, mantendo-se dispostos diante das lutas e aproveitaram as oportunidades que lhes foram dadas. Eles são os trabalhadores da última hora. Como disse o Espírito da Verdade, o trabalhador de última hora realiza o seu trabalho movido pela caridade. Então, muitas vezes a gente julga o nosso coleguinha ou se pune, né? Nossa, eu pequei tanto. Muitas vezes por crenças que nós trazemos de outras religiões, né? Pela nossa criação, e aí a gente acredita que vai direto para o inferno, que a gente não tem perdão. E não é assim. Deus, ele é misericordioso
E independente do período em que nós estivermos, se nós formos trabalhar no bem, nós também vamos ser agraciados com a evolução, com o reino dos céus, porque Deus é misericordioso e Ele acolhe todos os seus filhos, independente de quem quer que seja, até porque Ele não nos julga, o julgamento é nosso, a evolução é nossa, né? E a gente é que tem que fazer por onde, né? Não é Deus que vai fazer por nós. Ele está lá, simplesmente esperando. Ele é a causa primária de todas as coisas. Um pai, uma mãe, né? Digamos assim, misericordioso mesmo, esperando a gente de braços abertos a evoluir e progredir. É isso. Obrigada, Michele. Por que disse o apóstolo Paulo: nenhum de vós vive para si? Então, segundo a parábola da vinha e do festim, aqueles que foram convocados para o trabalho na vinha e os que foram convidados para as bodas, somos todos nós, os obreiros, os espíritas, os trabalhadores da última hora. O dono da vinha e o anfitrião do festim é o próprio Deus. Ele, o Senhor da Misericórdia, tem feito esse chamamento em todos os tempos. A exemplo disso vieram mensageiros, profetas, apóstolos, filósofos, enfim, muitos foram os chamados. Todos fizeram seu trabalho conforme seu tempo. Agora é a hora última, onde os trabalhadores foram chamados no fim do dia, mas nem por isso o trabalho é menor. Os espíritas representam esses últimos trabalhadores. Muitos dos espíritas de hoje são aqueles que já iniciaram seu trabalho há muitos séculos. Hoje voltam mais sábios, pois têm na bagagem o conhecimento do trabalho já realizado em encarnações anteriores. Por isso são chamados os trabalhadores da última hora, recebendo o mesmo salário daqueles que trabalharam o dia inteiro. Devemos observar aqui que o tempo é relativo, tem sentido diverso do que nós conhecemos aqui. Uma vida longa aqui na Terra é bem pequena em relação à eternidade. Precisamos ter muito cuidado para interpretar essas parábolas, ou não conseguiremos entender que o significado de os últimos serem os primeiros é em razão de que esses últimos já viveram aqui na Terra em outras encarnações, onde iniciaram seu trabalho e estão agora mais sapientes para concluí-lo. E por isso não vivemos para nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo, mas para partilhar com os nossos irmãos, dos nossos conhecimentos que temos adquiridos em datas pregressas. É isso. Obrigada, Ana. Obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Pedimos para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade de mais um estudo, agradecemos pelo seu Evangelho em nossas vidas e agradecemos pela oportunidade de estarmos encarnados aqui na Terra, nesse período em que podemos evoluir, progredir e termos amparo do seu Evangelho para nos guiar. Pedimos que a espiritualidade amiga continue nos auxiliando, nos guiando, permaneça em nossa companhia. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Que assim seja.
Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.